Oi, pessoal, que bom que vocês estão aqui de volta comigo. Espero que esteja sendo proveitoso essas aulas. Eu sei que eu tenho falado um bocado aqui e não, ainda não consegui idealizar uma questão prática de regência, mas a gente pode. Estou aqui estudando um jeito da gente fazer algo mais prático, né? Pegar talvez uma música, a gente analisar junto e a gente aí se preparar para reger a orquestra, né, no caso. Então, para você que já está aí, essa é a nossa sexta aula. Mas para você que está chegando, então só um resumozinho rapidinho. O primeiro vídeo que vocês encontram é relacionado à natureza da orquestra, que tem muito a ver com semelhanças com o canto coral, mas também diferenças que a gente vai encontrar quando a gente vai para frente da orquestra. Se você não tem nenhuma experiência com orquestra, essa é a ideia desses vídeos. O segundo e terceiro vídeo foram mais relacionados aos instrumentos. Não dá para fazer nada profundo, foi mais uma discussão do que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Mas eu sempre aconselho, se você quer realmente entrar nessa área da regência orquestral, eu aconselho você estudar os instrumentos. Você não precisa ser o melhor músico de todos eles, mas pelo menos em um instrumento orquestral você precisa ser bom, que você tenha bastante conhecimento. Então, um conselho aí, escolher um instrumento e se aperfeiçoar nessa área. Depois nós falamos preparando os ensaios, quer dizer, na realidade é aquilo que acontece antes do primeiro ensaio. Tudo que você precisa no seu conhecimento teórico, o seu conhecimento da peça, aquilo que você quer da peça, tudo você vai preparar antes do ensaio. É claro que no decorrer dos ensaios, das semanas, você vai elaborar alguma coisa para essa semana, mas tem coisas que você tem que fazer antes de começar a ensaiar uma peça. Depois nós falamos o ajuste, né, da regência, né? Falamos um pouquinho que a grande maioria tem mais dificuldade na questão de padrão, né? Tem muita gente que é pontual, essas coisas. Então na orquestra não dá para fazer tão pontual, tudo no mesmo ponto, né? O 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, é tudo no lugar. E aí você precisa aperfeiçoar um pouquinho isso, dar uma estudada, né? Voltar. Porque o que você precisa mesmo é ser claro no seu gestual, para que a orquestra possa seguir você. E hoje nós vamos falar do ensaio, né? De coisas que acontecem no ensaio, que de repente você não tem esse conhecimento, mas é bom a gente falar. Muitas vezes você tem esse conhecimento, que você já viu ensaios de orquestra, mas é bom saber ter alguma coisa mais aqui discutida, né? Então, eu escrevi a maioria das coisas, vou ler aqui. O que eu precisar intervir, eu falo, acrescentar, eu falo, mas eu espero poder fazer como eu tenho feito, 45 minutos de aula. Se não der para terminar o assunto, eu corto, que eu não quero ninguém de vocês aí mais de 40 minutos me ouvindo. E aí eu talvez faça um vídeo extra para completar o assunto, tá? Então isso é no ensaio, tá? Não é antes do ensaio, mas vai ter uma introduçãozinha aqui, mas é na hora do ensaio, né? Aquilo que você faz no ensaio. Então, antes de você chegar no ensaio, tenha certeza de que você tenha planejado cuidadosamente o que você espera realizar naquele ensaio. Tempo que você vai usar em cada música e também um tempo para você trabalhar alguma coisa, tá? Em algumas passagens da música para você ali já passar alguma informação importante para os músicos. Tente cumprir o cronograma. Isso é muito importante, principalmente se você tem um concerto para fazer e você tem pouco ensaio, o cronograma que você fizer ele precisa ser cumprido. Precisa ser executado na forma de que você tem uma meta, né? Então não dá para você ficar mudando o cronograma o tempo inteiro. Então você tente manter o seu cronograma.
Você ficará surpreso. Se você fizer um cronograma certinho, com a quantidade de minutos para cada música ou tempo extra, você ficará surpreso com o tanto de música que pode ser feito, mesmo nos últimos 5 minutos de ensaio, se você sabe exatamente o que você quer, né? Então, tem isso na sua mente desse cronograma. Precisa ser feito para cada ensaio, você precisa ter certeza de quantos minutos para cada peça você quer gastar naquele ensaio, né? E o que você precisa fazer naquele ensaio, tá? Se os seus músicos são... Agora isso aqui é uma coisa interessante, né? A gente na orquestra aí, a gente não tem talvez muito isso. No Brasil, a gente tem a carteira de músico, mas eu acho que não tem um sindicato de músico. A gente tem uma carteira de músico que, vou te ser sincero, nunca me ajudou em nada ter uma carteira de músico no Brasil. Mas vou colocar um exemplo aqui que é interessante a gente ouvir como é que as coisas funcionam em outros países, né? Então aqui nos Estados Unidos, a grande maioria dos músicos são sindicalizados pela União. Então, com isso já gera uma certa situação. Então eu vou ler aqui, mas isso aqui geralmente acontece. Eu não sabia disso até ir para o Texas e aí trabalhar com uma orquestra um pouco mais profissional e tinham essas coisas. Então, só para vocês, um ponto interessante, um parênteses, né? Uma aspas aí, né? Se os seus músicos são sindicalizados, tenha certeza de que você sabe as regulamentações sobre a duração de ensaio, intervalos e outras situações. Coloco um exemplo aqui. A Fort Worth Symphony, a orquestra, né, sinfônica de Fort Worth, tocava pra gente num programa de Natal no seminário. Essas outras coisas eram o seguinte: não podia se filmar a orquestra. A gente gravava o concerto, mas a gente não podia colocar no YouTube, no website, não podia. Era uma questão de arquivo. E até mesmo nos ensaios, muita gente fazia coisa com crianças, e aí os pais queriam lá, pegavam o celular para filmar, né? E a gente eles paravam de tocar e o gerente ia lá para pedir para os pais não filmarem ou apagar o vídeo que estava lá. Então, tem essas coisas que é uma coisa do sindicato, tá? Em caso de contratar uma orquestra, que é no caso que tinha lá, você precisa ter um conhecimento de quem está gerenciando a orquestra. Vai ter um gerente, tá? E você trata tudo isso com o gerente. Você não trata nada com os músicos, nada com os músicos. Inclusive é o gerente que vai chamar todos os músicos se tiver intervalo. É o gerente que vai lá vai chamar, ó, tá na hora de voltar para o ensaio. Se tiver alguma outra coisa que tiver que acertar na orquestra, e você fala com o gerente, e o gerente ele vai lá e resolve o problema, tá? Nem os pala você não fala nada desse assunto, é com o gerente. Então a outra coisa é ficar atento ao relógio, né? Então somente na segunda parte, depois que sai o intervalo, você precisa ter cuidado ali, porque se você passar da hora, você vai ter que pagar um extra para eles, tá? Então, outra coisa, no ensaio que acontece, é muito comum liberar alguns músicos se eles não tiverem participação em alguma parte do ensaio. Em seu planejamento, observe as partes para que os músicos das madeiras, metais ou percussão que não estejam tocando, eles fiquem lá esperando talvez tocar uma outra música. Então, é mais prático você começar um ensaio com os movimentos que tem a participação de todo mundo. E no final, os movimentos que não tem todos os instrumentos, você libera os instrumentos que não vão tocar e eles vão felizes para casa. Então, isso é bem comum nas orquestras. Então, você tem que ter o seu planejamento. Por exemplo, você não começar a música só com cordas, e aí você tem a orquestra inteira sentada lá e ninguém vai tocar, tá? Então, isso faz parte do planejamento, tá? Então, vamos ver algumas partes aqui interessantes na hora do ensaio. Então, a questão da afinação. Tenha certeza de que você permita um tempo para a afinação dos instrumentos. Existe um protocolo para afinação. Se você está trabalhando com uma orquestra mais jovem, uma orquestra que está aprendendo, você pode ensiná-los a como fazer. Se você está lidando com uma orquestra profissional, o Spala é o responsável pela coordenação da afinação. Geralmente as madeiras são as primeiras, seguidas dos metais e depois as cordas. Em alguns casos, a gente divide as cordas
entre graves e agudas, para ter uma afinação um pouquinho melhor ali, tá? De vez em quando a gente também divide os metais, trompas e os outros metais, mas geralmente é essa sequência, tá? O Spala ele vai começar o ensaio, você deu o sinal, o Spala vai levantar, vai pedir pro oboé, tá? A notinha, e aí afina as madeiras, afina o primeiro, depois ela dá mais um Lá, e aí afina os metais, e depois dá mais um Lá e afina as cordas, tá? Agora, existem as exceções. Então, por exemplo, se uma música a ser trabalhada não tem oboé, você pode usar o trompete. Ou se o oboé não veio, né, não veio o naipe do oboé, decidiu ficar em casa por algum motivo, você pode usar uma clarineta que também ajuda nessa afinação, tá? Mas tem um caso interessante. Se você tiver uma peça em que tem piano e o piano faz uma grande parte da peça, né? Você tem uma grande parte ali, você tem que pedir para o oboé ou um trompete se afinar pelo piano, porque geralmente eles têm lá um afinador e é ali que eles se baseiam. Eles chegam no Lá ali e tocam. Então, mas se existe um piano, esse piano faz parte da orquestra, você precisa pegar a afinação pelo piano. Então o oboé ali vai dar um jeito de ter a mesma afinação do piano, senão vai sair alguma coisa muito, muito ruim, tá? Então a afinação é um compromisso, é uma coisa bem séria. Então você tem que estar atento como regente, tá? No sentido de que pode ter aqueles instrumentos afinando e você percebe que está um pouquinho mais abaixo. Então você pode chegar, você pode estar ouvindo os metais e você escuta realmente que tem um problema de afinação. Vocês podem repetir aí um pouquinho a afinação de vocês? E aí eles dão uma checada, porque pode ser que aconteça. Então assim, você também tem que estar esperto na afinação dos instrumentos, para você não ter problema de depois ter um problema sério de afinação. Tá? Agora tem uma coisa interessante, as orquestras europeias e até as orquestras brasileiras, elas gostam da afinação 4/4-2. A orquestra americana, elas são mais 4/4-0. Tá? Mas existe um detalhe importante, as cordas gostam um pouquinho mais agudo. Aquelas comas, né, que a gente fala, é um tiquinho mais agudo a gente gosta ali de ter a nossa afinação. A gente sempre puxa um pouquinho mais para cima do que o necessário. E em contrapartida, a gente tem as madeiras que querem um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais flat. Por uma questão de sopro, né? Até você tem que entender que a afinação dos metais está muito relacionado com o sopro. Então, se ele colocar um pouquinho mais A, pode dar uma sensação de uma nota um pouquinho mais aguda. Então, por isso que eles preferem um pouquinho mais baixo, porque no caso deles darem um pouquinho mais de ar, não vai atrapalhar um pouco a afinação do instrumento. Então é uma coisa mais acústica ali, mas você fique de ouvido atento nessa questão de afinação também. Não deixe só o Spala não, você fica ali, porque pode ser que você precise... Peraí, vamos dar uma checada aqui, ouvi um negócio estranho aqui nos metais, pode refazer? Aí eles refazem, eu falei, legal. Então, principalmente com orquestra jovem, você tem que estar com o ouvido ali no ponto para poder, olha, abre ali um pouquinho, fecha um pouquinho, para questão de afinação, tá? Então chegamos no ensaio, afinamos, vamos fazer a primeira leitura. Todo mundo com a partitura nova na mão ali, todo mundo de boa, vamos fazer a primeira leitura. Então, vou ler aqui, depois eu vou comentar algumas coisas. Dê a oportunidade da orquestra fazer a primeira leitura sem interrupções, se possível. Quando eu começo o ensaio, eu falo assim, vamos fazer uma leitura aqui, até o trem descarrilhar. Então, mas é claro que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala essas coisas. Então, preste atenção. Se você anotou os pontos na partitura onde pode ocorrer problemas, como mudanças de andamento, compasso, tonalidade e outros, comente com os músicos a respeito desses trechos para que eles possam estar preparados. Deixe-os terem a chance
de ver a foto completa da música, mesmo com muitos erros, deixa eles terem uma ideia. E reconhecer aonde que eles têm que trabalhar, o que eles precisam fazer, uma anotação ali, deixa eles fazerem isso. Não deixa nada de fora, até mesmo se você tiver aquela parte que é bem acompanhamento, né? Né? No Messias tem as áreas e elas têm muito acompanhamento, né? Então, toque isso também, não tem problema. Toque tudo para eles terem uma ideia geral do que eles estão tocando. Então, eu geralmente começo ensaio e aí eu falo, gente, vamos ler essa partitura, mas olha, presta atenção, no compasso tal ou na letra tal a gente tem uma mudança de andamento ali. Eu não vou fazer prestíssimo, eu vou fazer um pouquinho mais lento para a gente ter a oportunidade de ler. Esse é outro detalhe importante, a leitura à primeira vista não precisa ser no tempo da música, pode ser um pouquinho abaixo do tempo que é para que eles tenham a oportunidade de fazer a leitura, tá? Depois, volte e trabalhe os pontos que você planejou naquele movimento. Dê a eles a chance de corrigir os erros. Lembre-se de que é a segunda vez que eles estão lendo a música. Então, encoraje-os a trabalhar e a anotar os trechos que precisam de um estudo individual. Esse processo também ajuda os músicos a desenvolverem a leitura à primeira vista, que é aperfeiçoada com a prática. Então, você fez ali a primeira leitura, né? Pegue alguns trechos que você quer voltar, que você acha que seja interessante. Pode ser, por exemplo, a última parte, né, da música. Ó, vamos pegar a última parte aqui. Presta atenção, tem um acelerando aqui, eu vou acelerar. Então fique de olho que nesse compasso aqui eu já começo a acelerar, então eu preciso da sua atenção. Olha, trompetes, eu preciso um pouquinho mais de espaço nessas notas aqui. Então ali você já começa nessa segunda vez. É claro que talvez não saia perfeito ainda, mas ali você já deu algumas informações do que você precisa com as cordas, com todo mundo. Então, quando tocar de novo, ele já sabe que ali tem alguma coisa e eles vão começar a procurar acertar o que precisa ser acertado. Então, essa é uma dinâmica de ensaio que acontece com a orquestra nessa questão de primeira leitura, né? E não esqueça, sempre é uma questão educacional, né? Então a gente está falando aqui de que leitura à primeira vista, muitas vezes a gente não pratica isso, né? A gente não para, não, peraí, hoje eu vou pegar uma peça de piano aqui que eu nunca toquei e vou tocar à primeira vista. Tocar de início ao fim, né? Não parar. Tocar, mesmo com todos os erros, é seguir em frente. Então muitas vezes a gente não tem essa prática e a gente quer fazer aquela prática que a gente faz com coro, né? Que é para, conserta, né? O coro é diferente, a gente está ali ensaiando, muitas vezes os músicos não são profissionais, então tem que tocar notinha, e aí a gente para, não, pera aí, vamos acertar aqui, contralto, olha, sua nota é essa aqui, ó, tenor, é isso aqui que você canta. Então aí volta de novo, aí toca aquele trecho, olha, baixo, errou aqui, ó, tem que fazer assim, respirou no lugar errado, soprano. Então a gente volta muitas vezes ao mesmo trecho. Na orquestra você não pode ficar nessa coisa de ficar voltando, né? A gente vai talvez falar um pouquinho mais aqui na frente. Tá? Nessa primeira leitura, essa é a ideia. Você tem que anotar no seu planejamento o que você quer na primeira leitura, né? Talvez você determinou ali para essa música, que é uma música talvez não complexa, 10, 15 minutos trabalhando nessa música, 10 minutos com essa ideia de leitura, então você lê ali, passa ali, não sei o quê, 5 minutos ali para você fazer um negócio um pouquinho mais detalhado ali, alguma coisa que eles vão anotar na partitura, que eles vão ter uma ideia, e aí depois parte para outra música, outra leitura à primeira vista, e por aí vai, entendeu? Nesse primeiro ensaio, isso tem que ser bem assim, dinâmico para que eles saibam o que eles estão fazendo, né? E ter aquela noção de que, cara, não vai sair perfeito. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho, essa é a função nossa do ensaio, né? Agora um ponto interessante, esse trechinho aqui agora é bem legal, então eu vou ler aqui porque tem bastante coisa aqui para eu ler aqui, tá? Então, esse segundo é conversando com a orquestra. Então, assim, o que falar e o que não falar. E o que evitar de falar. Tá? Então, vamos partir. Que não é proibido falar, mas você tem que ter cuidado o quanto que você vai falar e o que você tem que evitar falar. Então, vamos aqui para algumas coisas interessantes. Então, a primeira regra para trabalhar como orquestra pode ser essa aqui.
Não fale demais. No início do ensaio, é bom ter uma ideia somente do que você espera da música ser ensaiada e como você vai reger. Você não precisa falar de como você está feliz, de quanto que a música tocou seu coração, sabe? Aquela conversa que hoje... Não, ali não vai funcionar com eles, tá? Então, nada disso importa para o músico de orquestra. O que eles precisam saber é se você vai reger em 3 ou você vai reger em 1. É isso que eles querem notar na partitura dele. Olha, gente, essa segunda sessão aqui eu vou reger em 1. Então já anota aí para você não ficar perdido aí que eu vou fazer, tá? A gente chama de aqui pep talks, mas seria umas conversas mais estimulantes, né? Aquela conversa de coach, né? De fazer isso, qual lindo é tocar o violino, né? Esses pep talks assim com a orquestra não ajudam muito no ensaio, tá? Então os músicos, não o músico de orquestra, ele não está muito ali para saber da biografia, ou da história, ou da análise, entendeu? Da peça, né? Aquela coisa, poxa, esse trechinho aqui foi uma sonata, essa parte aqui é o desenvolvimento da sonata, né? Eles estão ali para tocar, entendeu? Você tem que mostrar essas coisas na peça através do ensaio, né? Por que valorizar esses instrumentos tocando? O que vale valorizar nessa parte aqui? O porquê? Você não precisa nem falar muito, olha, vamos assinalar aqui esse trechinho aqui, ó, preciso mais de flauta. Aqui, flauta você pode tocar um pouquinho mais alto aqui nesse trechinho. Então é isso que eles querem. Eles querem a foto completa da música, tá? Então um grande compositor, regente de coro e orquestra, Robert Shaw, disse: os músicos de orquestra não querem saber sobre musicologia. Eles querem que você informe o tempo, se o tempo é rápido ou devagar, ou se é forte ou se é piano. Tá? Tem uma coisa interessante com os trombones, geralmente a gente brinca bastante com trombone, porque as duas informações que a gente precisa dar para os trombones é toca alto e toca baixinho, entendeu? É isso que a gente precisa dar para os trombones. Uma brincadeira que a gente faz na orquestra, assim, é que a gente fala, ó, a única coisa que vocês precisam saber é isso, tocar alto e tocar baixo, tá? Então são essas coisas que eles querem, algo mais técnico daquilo que eles precisam executar. Então, fazer muita história para eles ali. É claro, você como educador, né, se você estiver trabalhando com uma orquestra jovem, arranje outros meios de passar a comunicação. Né? Se eles, depois que eles leram aquela peça, hoje nós temos a social mídia, né? A Facebook, essas coisas. Mande um vídeo para eles, olha, esse é o compositor que a gente está ensaiando na orquestra, dá uma checada aqui, você vê, olha, eu falei muito do período barroco, né, do tipo de tocar, olha que esse vídeo é bem legal para vocês ouvirem e entenderem o estilo, né, a gente está ali tentando interpretar um estilo, né, não é só tocar nota. Então isso depois você pode, de uma forma educacional, mostrar para eles. E eles vão ficar interessados, claro, eles vão ouvir, eles vão ver os vídeos, eles vão se interessar e vão até poder tocar melhor com isso. Mas na hora do ensaio, isso para eles é demais, entendeu? Então, assim, aconselho não gastar tanto tempo fazendo isso. Então, uma coisa interessante, as orquestras detestam ser interrompidas, tá? Elas não gostam de ser interrompidas. Quando eu falo interrompidas, é assim, claro que se o trem descarrilhou, não tem jeito, você tem que parar. Mas sabe aquele clímax que tá chegando, a orquestra toda tocando, aí você escuta um negócio errado, você aí fala, ô, peraí, vamos voltar aqui. Não, você pode fazer isso depois. Deixa eles tocarem, mesmo que tenha saído aquele negócio, não tenha saído do jeito que você queria, deixa eles tocarem, anota registra aquele erro na tua cabeça, depois você volta e fala. Então, as orquestras detestam ser interrompidas, especialmente no meio de uma importante sessão de um movimento. Então, essa é uma diferença básica para muitos agentes de coro. Fazemos parada a cada frase para consertarmos problemas.
Interrupções constantes atrapalham o processo de ensaio da orquestra, interrompendo as marcações que talvez eles estavam querendo fazer ali, e causando uma perda de continuidade. Então, muito cuidado com isso, né? Então, muitos dos erros que iremos ouvir durante o ensaio serão consertados, reparados, sem termos que parar a música. E muitas das correções que queremos fazer podem ser feitas depois em um momento apropriado. Então, cultive essa habilidade, isso é uma coisa que você tem que colocar dentro de você cultivar isso para você. Colete os erros durante aquela leitura e depois entregue eles de uma vez só. Então você ouviu aquele trecho, você ouviu os trompetes entrando com a articulação errada ou não entrando do jeito que você já tinha pedido, as flautas um pouco não tocando muito preciso, afinação, percussão muito alto, as cordas tocando só com metade do arco. Anote tudo isso na sua cabeça. Quando você terminar, você fala, olha, cordas, primeiro violino, primeiro e segundo, vocês estão com uma melodia muito boa aqui. Segundo violino, como a gente está fazendo oitava, a sua oitava é mais importante. Você pode trazer um pouquinho mais. Primeiro violino, segura a onda aqui. Aí você vai, aquilo que você ouviu, que você precisa consertar, você entrega de uma vez só e aí depois vocês tocam de novo. Né? Se você parar ali porque você viu o violino tocando só metade do arco, oh, gente, peraí, olha, o violino toca, não, faz isso depois, tá? Isso faz ter uma continuidade no ensaio. Então não pare então, a não ser por uma boa razão. Se acontecer, tem uma resposta, uma explicação para a orquestra do porquê você precisou parar e recomece logo após, tá? Pode ser, inclusive, porque você estava com a página errada. Né? É o mesmo trecho que se repete, em vez de você usar o trecho da letra H, você usou o trecho da letra J. Então, pode até ser isso, entendeu? Mas se você parar, você tem que dizer o porquê que você parou. Alguma coisa aconteceu porque você parou. Tá? Então, muito cuidado com isso, com essas paradas e não ter o que explicar para a orquestra, porque eles vão começar a ficar meio assim, poxa, para toda hora e não tem nada para dizer, então muito cuidado quando você interrompeu um processo, né? Esteja consciente também de repetir trechos sem um porquê. Então você fez a primeira vez, acertou, você fez a segunda vez, ainda não soou e você disse o porquê. Se você falasse na sua cabeça, fala assim, eu não vou fazer a terceira vez, porque nesse caso eu acho que eu prefiro falar individualmente com o músico. Porque muitas vezes pode ser o problema de um músico. Então você parar todo mundo tocando por causa de um. Então muitas vezes depois você chega nesse cara, olha, aquele trechinho que a gente passou ali, eu queria que você observasse isso, 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 para o próximo ensaio e tal, uma coisa assim, entendeu? Mais individual com aquele músico. Se for as violas com um problema, passou a primeira, passou a segunda, o erro continuou, você fala com o líder de naipe, fala, olha, querido, aquele trechinho ali não está funcionando, eu preciso que você dê uma atenção ali. Quando tiver um ensaio de naipe, dê uma atenção ali, porque não está funcionando. Tá? Senão você vai ficar parando e repetindo, e de repente é uma coisa que eles podem em casa trabalhar. Tá? E isso é muito importante para a gente entender. Muita coisa vai ser resolvida em casa, né? No estudo individual. Então lembre-se de que muitas das correções que você deseja fazer, especialmente nas cordas, você pode direcionar para os líderes de naipe, como eu disse aqui agora. Muitas dessas correções podem ser feitas durante o intervalo e os líderes passarão para os outros músicos. Você pode ter anotado uma coisa importante que é talvez uma questão de arcada. Então você não precisa parar a orquestra por causa desse erro de arcada ou porque você talvez esteja precisando trocar arcada para isso. Porque você vai dar atenção para uma sessão da orquestra, enquanto o restante vai ficar esperando você resolver isso. Então no intervalo, tem um intervalinho, chega ali, olha gente, eu vi vocês, eu acho que essa arcada começando para cima não está funcionando.
eu acho que tem que trocar. Então o líder de naipe ele vai achar ali, vai tocar, aí você fala, eu acho que é isso aqui. E ele passa para as outras violas e aí pronto, acabou. Assunto resolvido. Você não precisou parar o ensaio para explicar isso para um naipe inteiro. Então cuidado, tem certas coisas que você pode, principalmente tratando das cordas, né? Agora preste atenção, isso é muito importante, muito importante. Acontece principalmente quando a gente está na questão da primeira leitura, da leitura à primeira vista, das primeiras leituras de partitura, isso acontece muito. Enquanto você está lá lutando, né, no seu consciente de não falar muito, você encontrará músicos conversando durante o ensaio, enquanto eles estão tocando. Não os repreenda. Eles estão corrigindo notas erradas, checando as arcadas, dedilhado e outras coisas pertinentes à música. Muito comum de acontecer, muito. Seja grato por isso, porque a cada correção que eles fazem elimina um problema seu. Então, seria bom se o coro também fizesse isso. Mas na orquestra, quando a gente está fazendo uma leitura à primeira vista, acontece muito isso. Da gente ali, eu estou tocando, daqui a pouco eu paro, eu vou pegar meu lápis e vou anotar alguma coisa que eu percebi. Uma interrupção, um dedilhado, uma arcada, uma dinâmica que não funcionou, eu vou marcar ali, olha, eu tenho que ver esse piano aqui, eu tô toda hora que eu tô tocando aqui, em vez de tocar piano, eu tô tocando fortíssimo. Então eu marco, eu tô ali, marco e aviso pro meu músico. Tá? Então isso é muito comum, instrumento de sopro falando, olha, troca esse chaveado aqui. É muito, muito comum. Eles se comunicam de uma forma que é para fazer o melhor. Então muitas vezes você vai ver o cara conversando, o cara ali, eles não estão fofocando não, tá, gente? Eles estão anotando e para eles terem certeza de que tá tudo claro para eles para quando eles tocarem, tá? Então assim, não fique naquela, porque no coro você vê, né? O cara tá conversando. Hoje então com celular, eu fico imaginando hoje como é que deve ser. Muito ruim você ter um celular no ensaio, porque o cara fica ali texting na hora do ensaio, né? Então assim, a gente tem horas que vai ter que, olha, cara, desliga o telefone aí, porque não dá para você ficar texting enquanto a gente está ensaiando. Então acontece isso, tá? Agora umas coisas interessantes aqui. Quanto deveria um regente dizer para as cordas, vou usar as cordas, né? Sobre aspectos técnicos? Regentes corais rotineiramente falam por seus coristas sobre as vogais, sobre ênfase nas consoantes, a quantidade de vibrato, mais ou menos, como entoar, né, a qualidade do som, do timbre, respiração e outras considerações. A gente fala bastante técnico o tempo inteiro com eles. Mas agora, quanto que você deve instruir os seus violinistas sobre o comprimento e a velocidade do arco? Sobre o portamento. Portamento é quando você sai, aquilo que a gente não quer que o coro faça, né? Mas existem estilos e existe esse portamento que acontece muito nas cordas. Então, se a gente vai querer que faça, vai querer que não faz, então assim, quantidade de vibrato, o quanto que a gente tem que ficar comunicando isso, quanto que deveria ser parte do músico ou quanto que seria a minha parte de eu especificar para isso, né? Então, se nós regentes corais em frente a uma orquestra, como se estivéssemos em frente ao coro, nós devemos sentir-se competentes, quer dizer, é a mesma sensação. Eu devo me sentir competente e seguro sobre discutir detalhes de uma performance. A quantidade de instrução técnica que você precisa oferecer vai depender da sua capacidade, experiência e condição dos músicos. Como uma orquestra jovem, você tem que dar mais instruções técnicas aos músicos, talvez. Mas ao mesmo tempo, você pode dar a eles mais experiência deles tomarem decisões por eles mesmos. É muito comum você estar numa orquestra que começa, você vai ter que ser um pouquinho mais ativo, dando algumas questões técnicas
mais precisas para as cordas. Olha, gente, eu preciso de mais arco aqui. É claro que o músico, talvez profissional, ele não precise disso, mas o músico mais jovem, né, que está começando, talvez precise dessa informação, né? O vibrato toda hora, né? Então, assim como a gente faz com o coro, na orquestra funciona do mesmo jeito nessas condições. Então, assim, muito cuidado, porque, inclusive com músicos profissionais, porque isso é uma questão interpretativa. De repente, eles não estão fazendo isso e você está percebendo isso, porque você está ali olhando todos eles. Talvez 70% esteja fazendo, mas os outros 30 não estão muito fazendo isso. Então, é diferente, você vai ter um resultado diferente. Tá? Então, nessa questão técnica, você não vai ensinar a fazer dedilhado. Olha, a gente toca isso na quinta posição, ó. Mas tem coisas interessantes, né? Um músico profissional, geralmente, ele evita tocar uma corda solta, por causa de timbre, essas coisas. O músico amador, ele usa demais a corda solta. Mas aí, se você mistura amador e profissional, você vai ter um som sendo produzido com quarto dedo, qualquer uma que é na corda solta, e talvez 3 ou 4 tocando com corda solta. Vai dar um problema de afinação. Então, talvez você tenha que instruir todo mundo a tocar, não tocar corda solta, naquele trechinho, sem nenhum problema. Então, é uma coisa técnica que você talvez tenha que entrar em ação, tá? Você pode esperar também um pouco de distração nos ensaios, principalmente se os ensaios estão muito longos. Então, ou ele já vem de uma bateria de ensaios. E, então, assim, você pode esperar um certo tipo de distração. Distração no seguinte, eles não vão pegar o celular e ficar. É distração de daquilo que tanto que a gente ensaiou, eles estejam falhando. Então, você está tocando não adequadamente aquele trecho que a gente já trabalhou. Essas coisas. Então, você tem que chamar um pouquinho a atenção, usar alguma coisa que você possa colocar para eles fazerem, né? Muitas vezes está distraído. Então, assim, eu já fiz várias vezes, pedi os músicos das cordas cantarem a parte deles. Então, é interessante que aí eles ficam mais concentrados e tal. Ou então, quando estiver tocando um trecho, fala assim, olha, violas, eu quero que vocês percebam o seguinte, esse trecho que você está tocando, as clarinetas estão tocando junto com vocês. Então, tentem observar. Então, escuta o que as clarinetas estão fazendo. Agora, clarineta, escuta o que as violas estão fazendo. Agora, vocês tentem tocar a mesma coisa. Então, deixa os dois tocando para que eles tenham a mesma articulação, a mesma questão dinâmica, que tudo aconteça bem, é uma questão de ouvido. Então, isso faz eles voltarem um pouquinho à concentração deles. Então, tem coisas que você pode chamar eles ali e todo mundo gosta. Talvez um músico mais antigo, ele prefira ser mais apurado nessa questão do que você falar de uma questão técnica para ele de vibrato, que ele sabe que tem que colocar o vibrato, não usar corda solta. Mas essa coisa já deixa um pouquinho ele mais aqui, ok, deixa eu ouvir o que o clarinete está fazendo, deixa eu tentar imitar ele. Então, isso ajuda um pouquinho na construção do músico e da música, né? Outra coisa é a questão de prestígio, né? Responsabilidade. Não, quando a gente está trabalhando coro e orquestra, ou até mesmo tem uma sessão, né? A gente muitas vezes menospreza as violas. Falo das violas porque eu sou violista, né? Porque a gente tem assim aquela concepção de que violista é um violinista frustrado. O cara tentou ser um violinista, como ele não conseguiu ser, ele passou para viola. Né? É um conceito muito errado. Então a gente acaba menosprezando, eles tocam errado, a gente, deixa aí. É que nem aquele coro que a gente tem, e a gente tem aqueles tenores ou baixos que cantam tudo errado. Então, assim, para que perder tempo com eles no ensaio? Não menospreze nenhum dos seus naipes, porque você acha que eles tocam menos, ou eles cantam menos, ou eles não são, entendeu? Não menospreze. Aliás, tente colocar a moral deles mais alta para que eles possam executar melhor. Um trabalho, entendeu? Faça eles cantarem, aí elogie, né? Quando eles fazem uma coisa muito boa, não deixe de elogiar, porque isso aumenta a moral, aumenta aquela questão gostosa do ensaio, né? Você não quer ser aquele cara que não é que é simpático, né? É aquele cara que tem uma empatia com o músico, né? Então, principalmente para nós
que somos cristãos, muitas vezes a gente contrata a orquestra, tem muitos músicos que não são cristãos, essa é uma parte fundamental nossa, mostrar essa empatia por eles. Então, assim, nunca esqueça isso, né? Não menospreze ninguém. Não é porque é coro e orquestra, então coro tem que ser menos que orquestra. Eu já falei sobre isso, que muitas vezes nessa questão de regência você vai gastar 75% da sua regência regendo a orquestra do que o coro. Então, cuidado com essas coisas. Se você é um regente de orquestra, vai ter um coro, não menospreze o coro, né? O mesmo processo, mas esteja ciente de coisas que eles façam, que foi bonito, que eles fizeram certo, aplauda, entendeu? Põe a moral dela muito bem, cara, gostei. Violas, que som bonito, que som bonito, gostei demais desse som que vocês produziram. Então, isso levanta um pouquinho a moral e ajuda um pouquinho na nossa execução da música. Agora a gente vai falar um pouquinho aí, deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda para gravar. Talvez eu tenha que correr nessa parte aqui para falar isso aí. Falar um pouquinho do equilíbrio, né, das partes. Né? Quando a gente é músico de regente de coro, então a gente está acostumado com um tipo de sonoridade. Quando vai para a orquestra, a primeira impressão que a gente tem é que tudo é alto. Tá todo mundo tocando alto e alto demais. Então eu vou dizer algumas coisas interessantes. Primeiramente, quando a gente está na primeira vista, leitura de primeira vista, é saudável eles tocarem alto, tá? Porque eles estão ali treinando, né? Estão ali tentando achar as notas, então não se preocupa muito com isso, assim, nas primeiras vistas. Você vai ver que eles vão responder um pouquinho mais às dinâmicas, às questões de tocar. Lá pela terceira vez eles vão estar um pouquinho mais habituados com a peça, já terem praticado muito mais a peça em casa. Então, entrou um cabelo aqui. Então, para eles, eles já começam a ter uma outra resposta em relações interpretativas da música. Então é normal, você vai ter os trompetes tocando, os trombones, violas, cello, entendeu? Todo mundo tocando alto, alto, assim, que coisa, ninguém. Mas isso pode ser um processo para eles que é interessante e que não tem problema não, tá? Na primeira vez. Então, e aí depois que você ensaia, que está tudo ensaiado, você tem que lembrar o seguinte, nós vamos fazer um concerto. Esse é o segundo ponto para a questão do equilíbrio, né, do balanço aí das coisas. Pode acontecer na hora do concerto, e realmente acontece muito, a questão da pressão, da emoção, da excitação, e aí tudo aquilo que a gente trabalhou dinâmica vai meio que por água abaixo. Acontece com o coro, né? A gente treina tanto, chega na hora ali, o negócio vai por água abaixo. Então você tem que ser o controlador disso. Né, botar todo mundo no seu lugar, dar tranquilidade, né? Se aquele instrumento começa a tocar muito alto, você olha para ele, pede para ele diminuir um pouquinho, eles vão responder isso. Eles vão se atentar nessas coisas. Então é muito comum também isso acontecer. Então durante o concerto também esteja muito ciente disso, não deixe porque ensaiou, que eles vão chegar ali. Não, existe essa questão emocional, pressão, ansiedade, que pode realmente tirar um pouquinho a nossa concentração nas coisas que a gente trabalhou. Outro detalhe importante, né? A gente tem as cordas, estão lindas, mas aí a gente acha que as cordas estão tocando muito alto, aí tem gente que resolve pedir para ele usar a surdina. Então a surdina não é para controlar nível de se está forte ou se está baixo. A surdina é para dar uma questão de timbre especial. É claro que controla um pouquinho o volume, mas ele dá um timbre diferente. Então não vale a pena você pedir para as pessoas usarem surdina só para poder baixar. Você tem que achar uma outra solução. Tem gente que diminui o número de cordas, talvez num trecho, né? Acontece muito a gente fazer o Messias, né? Aí a gente faz o concerto, a gente chama um monte de gente para tocar cordas. Mas na realidade não foi feito por um grupo muito grande de cordas. A gente está falando de uma orquestra barroca, uma orquestra bem limitada. Então a gente quer trazer aí 12 primeiros violinos, 10. Não. Então assim, vai chegar áreas e talvez recitativos no Messias
que você talvez tenha que dizer, olha, só as 2 primeiras instantes vão tocar esse recitativo. Já vi muito isso. As 2 e 3 instantes, por causa de uma questão de equilíbrio, né? Assim, tá muito mais cordas do que aquele solista fazendo o recitativo. Então, a gente chega e fala, olha, as 3 primeiras instantes do violino, 3 da viola, 2 do cello, um baixo, no recitativo toca. O restante fica esperando. Aí na parte do coro, sim, que vai ser um coral cantando e tal, então funciona, tá? Mas também entenda nessa questão do equilíbrio e das peças que existem partes corais que o compositor escreveu muito instrumento mesmo, porque ele quer que a parte instrumental talvez até sobressaia um pouquinho do coro. Então não fica assim querendo também abaixar tudo, porque não, tem horas que você tem que entender no seu estudo da partitura que aquilo ali é necessário. Então não deixa perder ali um pouquinho esse brilho da orquestra quando precisa ali. Outra coisa pode ser o equilíbrio por estar tocando errado, né? Uma arcada errada, alguma coisa está acontecendo, então aquilo se perde, tá? Então muito cuidado com isso, né? Aquela questão do decrescendo, né? Então geralmente as cordas, se tem uma nota decrescendo, geralmente a gente vai usar a arcada para baixo, porque aqui você tem mais pressão e ali na ponta você não tem tanto. Então você consegue fazer esse decrescendo um pouquinho melhor. De vez em quando aparece mais arcadas que o decrescendo é para cima. E aí aqui fica pesado e o resultado não tem. Então talvez você tenha que pedir para trocar a arcada e aí pode ser, tá? E outra coisa, com isso, com essa questão de equilíbrio, balanço, pode ser que nem sempre seja problema da orquestra, tá? Você pode ter também, pensando numa coisa de coro e orquestra, você tem um coro talvez muito imaturo, ou solistas imaturos, e aí eles cantam tudo forte, né? Não tem nenhuma interpretação, não tem nada. E aí fica tudo desgovernado, entendeu? Então aquele solista que a gente chama para cantar, mas não tem aquela projeção de voz, é aquela voz bem branda. Aí vai cantar, cara, não tem quem faça. Aí você vai ter que chegar uma hora, quarteto de corda aqui, que não vai rolar, porque não tem a condição, é imaturo vocalmente, né? Então, também nem sempre a orquestra é a vilã dessa questão de que está sempre tocando mais alto, tá? Outra coisa interessante é dobras de instrumento, né? Você vai ter uma orquestra que vai estar tocando e tem um solo da flauta que está acontecendo, mas foi escrito para a flauta 1 e a flauta 2 não está tocando essa solo, mas por causa da acústica do lugar, do lugar que você está tocando, aquela flauta, tadinha, ela, por mais que ela tente tocar o máximo ali, por mais que você tente organizar as cordas para não tocar, ela não tem o brilho. Então não tem problema, você pede ali para a flauta 2, se ela não estiver tocando, pede para a flauta 2 ali tocar dobrada ali o instrumento para poder dar um pouquinho mais. Então são coisas que você vai ver talvez só no lugar do concerto, tá? Outra coisa que eu aconselho é você ter um assistente que quando você vai para o lugar que vai ser feito o concerto, essa pessoa sente na plateia, escute e venha logo para você, olha, Léo, isso aqui não tá. Fiz muito isso com a Civic Orchestra, fiz muito isso com as orquestras do seminário. Os meus professores chamavam e falavam assim: olha, vou lá, fica lá ouvindo lá. Aí eu ouvia e falava: olha, tá demais aqui, não sei o que. Aí eles consertavam, via, ó, tá melhor. Quando eu ia reger, ele ia para lá e falava assim: Léo, olha, tá tendo muita corda, tem que abaixar um pouquinho mais. Então a gente falava: olha, tá marcado mesopiano aí, mas toca piano aí, toca pianíssimo aí, porque tá demais. Então, assim, você tem que ter alguém que não precisa ser um regente, mas alguém que pode chegar para você, olha, e dar esses insights aí para que tenha esse controle melhor. Tá bom? É isso aí. Esse é o ensaio. Isso é que você vai fazer nessa questão do ensaio, né? Questão de primeira leitura, primeira vista, não falar muito, né? A coisa mais importante é não falar demais. A questão de dinâmica, aquilo que é importante. Eu tô preparando material aqui. Ainda preciso que alguém faça uma revisão do meu português.
Mas assim que eu tiver isso aí, eu deixo disponível para essas aulas que a gente fez, pra vocês terem esse material. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês. Que vocês fiquem com Deus e cuidado aí com as coisas no Brasil. Estamos orando por vocês e que esse final de semana realmente seja uma bênção para vocês aí no trabalho de vocês na igreja. Tá? Semana que vem a gente começa com algo um pouquinho mais prático em relação a repertório. Então, talvez eu mencione um dia antes. Eu vou começar com Messias, então assim, eu não vou pegar todos os coros, mas eu vou selecionar alguns que a gente possa conversar um pouquinho, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.